Saudações a todas e a todos, né? Nosso assunto dessa aula é sobre o mundo pós-1945, chamada bipolarização. Nós nomeamos a nossa aula como esse quadro que eu vou apresentar para vocês pelo PowerPoint, de neocapitalismo e socialismo, que foi a bipolarização. A partir de 45, o mundo vai sofrer duas influências agora políticas, econômicas e ideológicas. Uma capitalista, liderada pelos Estados Unidos da América, e outra, bloco socialista, liderado pela União Soviética. Agora, essas duas ideologias, esses dois modos de produção econômica, né, essas duas ideias políticas, vão dominar o cenário após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, compartilho com vocês aí o PowerPoint para nós seguirmos o nosso roteiro, né? Então, está aí neocapitalismo e socialismo, o mundo contemporâneo e as sociedades atuais, pós-1945. Neocapitalismo porque é o chamado novo capitalismo, né? Ah, mas o capitalismo mudou? Não. O capitalismo continuou o mesmo, porque a base do capitalismo, a estrutura do capitalismo, que é a propriedade privada dos meios de produção e o lucro, continuaram o mesmo. Agora, chamada nova roupagem, né? Que significa o quê? Bom, após a Segunda Guerra Mundial, o capitalismo liberal sofre, né, uma derrota, porque levou a constantes crises na história, imperialismo, né, a exploração dos continentes africanos e asiáticos e americanos pelas nações capitalistas. Conflito da Primeira Guerra Mundial, a crise de 1929, a crise financeira dos Estados Unidos de 1929 e a Segunda Guerra Mundial. Então, agora, os países capitalistas o capitalismo vai sofrer uma maior ingerência, uma maior interferência do Estado na economia, visando planejamento, né, econômico, combate às constantes crises geradas pelo sistema capitalista, que nós vamos esmiuçar isso com vocês aí nesse segundo quadro do nosso PowerPoint. Então, começando pelo bloco capitalista, né? Então, o bloco capitalista sofre agora com a ampliação do bloco socialista, especialmente na Europa Oriental e na Ásia, alguns países posteriormente da África. Então, não terá mais o capitalismo a hegemonia, né, como modo de produção dominante no mundo, né? Agora surge o bloco socialista, em contrapartida, em contrariedade ao bloco capitalista, a sua outra proposta, nós vamos falar depois. A descolonização da África e da Ásia, que é um processo que o capitalismo sofre um grande golpe, já que os movimentos de independência das nações africanas e asiáticas, muitas delas não aderiram ao bloco capitalista nem ao bloco socialista, criando o chamado bloco independente. Outras tenderam seus movimentos de independência para o capitalismo, outras para o socialismo. Nós vamos falar isso posteriormente. Agora, a função do Estado como intermediador das relações econômicas sofre também com a intervenção das chamadas multinacionais. O que são essas multinacionais? Empresas que não são só oriundas de um capital de um país, mas num conglomerado de várias empresas de várias nacionalidades, criando grandes blocos econômicos de produção
de produção industrial e financeira, né, que vão, em determinado momento, ultrapassar a própria ingerência do Estado e vão determinar as políticas econômicas a partir de agora. Então, o poder dessas grandes empresas, às vezes, maior do que o poder do próprio Estado, né? O próprio Estado, oriundo, inclusive, né? Pega aí, empresas de automóveis, lá dos Estados Unidos, se aliando a empresas europeias, etc., são chamadas multinacionais. A grande crise do capitalismo pós-Segunda Guerra Mundial, que foram os constantes índices de inflação muito altos, o desemprego sempre em alta, né, por causa até do advento da tecnologia ou da atuação dessas multinacionais, os baixos salários, né, uma exploração da mão de obra, especialmente na questão do desemprego, né, e as constantes altas dos preços da energia, das fontes energéticas. Citei, por exemplo, o caso da OPEP, em 72, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que se organizam e impõem preço elevado do petróleo para o mundo, são detentores da maioria da produção do petróleo, né? Então, isso gera problemas de crise econômicas nos países, especialmente os países dependentes, os países subdesenvolvidos, grandes crises econômicas de desemprego, de carestia, de custo de vida elevado, né? Greves e assim por diante, né? Também o capitalismo vai sofrer, o que eu disse antes, uma grande intervenção do Estado na economia, né? Tentando solucionar essas constantes crises de desemprego, né? De crise energética, de inflação. Então, norteando, regulamentando as relações econômicas, né, interferindo. Daí o liberalismo sofre um grande impacto, né? E a chamada desigualdade, o aumento da desigualdade entre os povos e entre as classes sociais. O capitalismo leva, né, a chamados os blocos centrais do capitalismo e os blocos periféricos, né? No caso, por exemplo, os países centrais, os mais desenvolvidos industrialmente, né? E o bloco periférico, aqueles países que são de economia dependente, né, desse bloco central, desse capitalismo central. É o caso do Brasil, né? Um país periférico que tem a sua economia dependente da economia estrangeira. Então, isso aumenta a desigualdade entre esses povos, entre esses países, pobreza cada vez maior, África, Ásia, América Latina, né? E dentro das próprias classes sociais, dentro desses estados, né? As classes altas cada vez mais concentrando riquezas e as classes mais baixas, as classes operárias, trabalhadoras, né? As massas populares, cada vez mais empobrecidas. Isso não é um fenômeno que ocorre apenas no bloco periférico, isso também ocorre nos países centrais. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, o grande índice de desemprego dos anos 80, dos anos 70, né, na Europa, crise pós-Segunda Guerra Mundial, com alta inflação, desemprego, né, que leva a tomar medidas aí por essas lideranças políticas para resolver essas constantes crises. Avanço agora para os Estados Unidos no século XX, recapitulando com vocês algumas questões, porque os Estados Unidos se tornou, no século XX, a maior potência do mundo, especialmente a partir da segunda metade do século XX, né, de 1945, ao fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos será aí a maior potência econômica e militar, né, do mundo. Eu recapitulo com vocês aí, por exemplo, né, que a partir do século XX, os Estados Unidos começam a sua grande expansão imperialista, né, principalmente a partir da Guerra Hispano-Americana de 1898, quando Cuba se insurge, é um dos últimos países a estar sob
a colonização espanhola, resolve se insurgir e criar seu movimento de independência. Os Estados Unidos apoiam Cuba nesse movimento de independência e aproveita e declara guerra à Espanha, que ainda possuía colônias na América, especialmente no Caribe, né, na parte da América Central, insular, né, nas ilhas ali, aqueles países do Mar do Caribe. E nessa guerra contra a Espanha, os Estados Unidos toma, né, Porto Rico em possessão para si, né, intervém e, além disso, as Filipinas, lá no Oriente. Em 1904, o chamado Colorário Roosevelt, para a doutrina Monroe, significa quê? Lembrando, a doutrina Monroe lá de 1824, América para os americanos, né? Então, o que seria o Colorário Roosevelt? Roosevelt cria uma política de intervenção e proteção contra qualquer ingerência, interferência de nação estrangeira no continente americano. A partir daí, a política do Big Stick, ou o grande cacete, né? O grande porrete, e vai dar muito certo, inclusive pela emenda Platt, de 1901, com a intervenção em Cuba. Significa o quê? Cuba exige que, os Estados Unidos exigem que Cuba deixe que eles criem construam uma base naval militar no continente, no território cubano, além do que, dentro da própria Constituição cubana, ela concede o direito dos Estados Unidos de intervir dentro de Cuba quando seus interesses fossem contrariados, né? A partir daí também, em 1904, a exploração em caráter perpétuo do direito de exploração ao Canal do Panamá. Então, os Estados Unidos intervêm no Panamá e impõem, né, que ele é o senhor, ele tem todo o direito de exploração do Canal do Panamá. Essa exploração do Canal do Panamá vai ser revista no final do século XX, quando, em 1990, os Estados Unidos passa de novo a administração do Canal do Panamá para o Panamá, né? A chamada diplomacia do dólar e a intervenção no Mar das Caraíbas significa que os Estados Unidos desembarcam militarmente no Haiti, 2 vezes no México, invadem o México 2 vezes, Nicarágua, em Honduras, né? Então, os Estados Unidos invadem esses países e impõem os seus interesses, né, ali naquela região da América Central. E, por fim, em 1947, o chamado Tratado Interamericano de Ajuda Recíproca, quando ele obriga os países da América Latina a assinar o TIAR, ou seja, o alinhamento ao bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Bom, mas um dos fenômenos que surge a partir da Segunda Guerra Mundial é a Guerra Fria, né? O que é a Guerra Fria? Não é mais um movimento militar armado, mas uma convivência militar tolerável em que as duas forças, capitalistas e socialistas, elas vão se debater dentro dos movimentos agora de independência da África e da Ásia, né? Nas políticas de intervenção nos países de ocupação, no caso do Bloco Soviético, ocupando vários países da América, da Europa Oriental, né? Os Estados Unidos, né, ocupando países da América Latina, as guerras do Vietnã, né? Então tá aí, vamos começar pela doutrina Truman, né, 1947, que é a caça ao capitalismo, ao socialismo mesmo, né, impondo sanções a todos aqueles países que, de certa forma, permitissem a coexistência de socialistas e comunistas dentro dos seus embates políticos. O Plano Marshall, de 1947, que é um plano de ajuda econômica
a reconstrução da Europa, dizimada, né, destruída pela Segunda Guerra Mundial, especialmente na Alemanha, nós vamos falar disso depois, a criação da OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que é uma organização militar em que participam os Estados Unidos, forças militares dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, né, para proteção dos interesses do capitalismo. O macartismo, que é um movimento surgido dentro dos Estados Unidos, criado por um senador, McCarthy, né, que criou uma paranoia nacional de caça ao comunismo, né, e aquilo virou uma febre de achar o comunista em qualquer lugar que ele estava e persegui-los e prendê-los e eliminá-los, o que tornou a paranoia americana aí nos anos 50, né, no início nos anos 50, o que o presidente do Congresso americano, na época, vai dizer, se tornou-se uma loucura, nós temos que parar com isso, porque nós estamos vendo fantasma onde não existe, né? Mas isso se espalhou para o mundo capitalista. No Brasil, por exemplo, né, o comunista se tornou, assim, o inimigo número um do Estado brasileiro, né, para a elite brasileira. A Guerra da Coreia, em que duas forças vão se embater, as forças socialistas e as forças capitalistas. Então, a Guerra da Coreia dos anos 50, de 54, por exemplo, quando ela termina, divide a Coreia no bloco socialista, numa Coreia do Norte socialista, uma Coreia do Sul capitalista, o que vai gerar uma das guerras mais catastróficas ocorridas aí no século XX, né? Criou um problema que até hoje está lá para ser resolvido, né? Menos pelos coreanos, porque a briga é entre Estados Unidos e a Rússia, né, cara? Né? Americano. Bom, a Revolução Cubana, de 1959, 58, e aí Cuba resolve, né, expulsar os americanos do seu território, e é uma guerra, em princípio, uma revolução nacionalista, que depois vai se transformar numa revolução socialista, e nós vamos falar isso num outro momento. A corrida espacial, né, que significa o quê? Né? O investimento na indústria aeronáutica, visando, inclusive, atingir o espaço sideral, o cosmos, começado, iniciado aí pela União Soviética, e que os Estados Unidos também correm atrás, né? E chegam, inclusive, à Lua, né? Os Estados Unidos, em 1969, o primeiro homem americano desce no território lunar. Mas a corrida espacial ela vai gerar uma série de novas tecnologias que serão utilizadas desde os relógios digitais até os grandes computadores que nós conhecemos até hoje, né? Mas, especialmente, foi pensada, no primeiro momento, para quem tinha hegemonia de um ataque nuclear via espaço, né? A Guerra do Vietnã, que é um outro momento tenso aí de 25 anos de luta entre o bloco capitalista e socialista dentro do Vietnã, que os Estados Unidos vai ser derrotado em 1975, é a única derrota da história militar americana, né? E aí as forças socialistas vencem, mas isso ocupou o governo americano e a política internacional durante algumas décadas. E a Revolução Cubana, a Revolução Islâmica do Irã, significa que os Estados Unidos, aliados do Irã à época, né, aí até os anos 70, os iranianos fazem uma revolução expulsando os americanos, e o governo do Shah Pahlavi, e essa revolução, liderada pelo Ayatollah Khomeini, impõe sobre o Irã uma república teocrática, né? E até hoje os Estados Unidos têm problemas com o Irã. Então, nesse primeiro momento,
nós tratamos aí dos Estados Unidos. Para a próxima aula, nós vamos tratar aí da Europa Ocidental, e especialmente na Alemanha, tá bom? Fico por aqui. Forte abraço para vocês. Tenham todos uma boa semana.